Só que eu lembro de uma época onde eu fiquei indo na igreja durante 6 anos, sem contar a época de criança. E batizada, e um monte de gente orando, dançava, cantava, teatro. E eu não vivia isso aqui. Na verdade, eu nem lia isso aqui. Ontem eu até conversei com o Kevin, aquele moço bonito de branco lá em pé. E a gente tava falando sobre isso porque normalmente a gente entra numa rotina. E você canta, você toca. Porque, querendo ou não, vamos supor que aqui mais da metade vai em alguma igreja. Ou já foi e não tá indo mais. Poucas pessoas aqui e realmente nunca ouviram falar de Jesus. Eu acho que ninguém, acho que todo mundo aqui já ouviu falar de Jesus. O problema é que a gente não busca realmente ter uma intimidade com Cristo. E 5 anos da minha vida que eu fiquei na igreja, eu achava que eu era crente. E eu tinha facilidade em apontar o dedo. E eu acho que muitos aqui já fizeram isso. Eu acho que todos aqui já fizeram isso. Por estarem, talvez, não bebendo. Porque o mais comum é eu não bebo, não fumo e não me envolvo com sexualidade. Então eu sou santo. O resto tudo é pecador. Os que estão lá fora, aí você passa num mendigo bebendo, você olha torto. Você passa numa pessoa fumando, você olha torto. Porque eu sou crente e ele não é. Crente é quem acredita em Deus. Cristão são os pequenos cristos. E assim como o Yoram falou, ser pequeno Cristo está totalmente ligado a você começar a se parecer com Jesus. Aqui nesse versículo, nesses versículos que eu li e após o 143, o Salmo 143, fala muito sobre a santidade. Aí você fala pra mim, na onde? Na onde que fala? Fala aqui, na questão da bondade de Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho lido muita Bíblia, muita palavra, e tenho visto o Espírito Santo revelando pra mim que não é a gente que faz. Aí todo mundo fala isso na igreja. Aí você não entende como que funciona. Ah, não, beleza. Não é a gente que faz, então eu vou beber. Aí o dia que Deus quiser, ele para. Não. A questão que eu vejo disso daqui é que Davi escreveu isso aqui. Davi foi um homem conforme o coração de Deus. Mas Davi pecou. E ele já tinha sido chamado e tal. E eu estava lendo também hoje sobre Saul. Eu acho que alguns aqui conhecem, os que não conhecerem. Saul foi chamado, ele foi ungido. E aí depois, por conta da desobediência, ele perdeu o que Deus tinha para ele. A palavra diz, 1 Samuel, li hoje. Qual é a questão? Qual é a questão maior? Que Deus tem falado comigo muito forte. Depois que eu voltei realmente para Deus, eu fiquei 5 anos indo na igreja sem ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Então qualquer problema que acontece, você sai da igreja. Porque a culpa é daquele irmão que olhou torto pra mim, a culpa é do Ministério de Louvor que não me escalou no dia que eu queria cantar. A culpa é da igreja que não me chamou para passar um final de semana. A culpa é da igreja que não passa aqui comigo e me ajuda. Eu vejo bastante o pastor Lucinho Barreto, ele tem uma camiseta que ele vende, que fala assim, ame o drogado, o judeu, e o homossexual e o cristão. Aí ele sempre fala assim, o mais difícil de amar aqui é o cristão. Porque eu fui final de semana pra Alta Floresta e vi alguns parentes meus que são evangélicos desde quando eu nasci. E muitos deles eu não vejo a transformação de Deus. E eu fiquei muito triste em ouvir a seguinte frase do meu primo e da minha tia. O meu tio, pai dele, ele não era convertido. E aí, uns 6 anos atrás, ele se converteu. Ele passou a ir à igreja. E sabe qual foi a frase que eu ouvi? A minha mãe, meu primo falou, a minha mãe disse que meu pai ficou pior depois que foi para a igreja.
que tipo de cristãos que nós estamos sendo. O Yoram falou, tipo, tudo que eu tava pensando. Que tipo de cristãos que a gente tá dizendo que nós somos? Quem que a gente diz que é? A gente diz que é crente, mas a primeira oportunidade de desistir, a gente desiste. Sendo que tem um monte de pessoas que estão do nosso lado, elas estão olhando pra gente e às vezes elas não falam, mas elas só têm você de espelho. É muito clichê, né, dizer que a primeira vez que você vai pregar, você não sabe o que vai pregar, e você ora e Deus não fala, e você fica esperando, né? Mas aí na última hora Deus fala, Deus não falou nada pra mim não. Tá uma coisa errada. Mas tudo que aconteceu hoje, eu percebi que conspirou pro que iria acontecer aqui agora. Porque eu tenho o hábito de às vezes ir no parque florestal orar. Pra ouvir a voz de Deus no silêncio. E aí hoje eu cheguei lá, aí a minha amiga tava lá. Daí o Yoram também tava lá. E aí eu falei assim, mano, eu vou lá, vou ficar de boa. Aí eles vão falar alguma coisa, Deus vai me dar a palavra, né? Sabe o que aconteceu? Eu falei pra eles. Eles não falaram nada. Eu falei sobre medo pra Dani e o Yoram não tava mais lá. E aí agora quando ele chegou aqui, ele falou de novo sobre medo. Sabe? Medo. O que tem a ver o medo